porque senão tu vai ficar acanhado de fazer tua pergunta. Ah, já começou? Oi, gente, boa noite! Já falou com todo mundo? Oi, gente, mas tá filmando, hein? Ah, é, Um boa. negócio assim, Mas né? olha sempre pra galera da... Ah, é. Ah, tem que olhar pra cá. Oi, gente, boa noite! É bom que tá pra editar, gente, não tá... Enfim. E aí, quer falar uma coisa? Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Então, gente, hoje nós recebemos o convite. Hoje não. Nós tem que colocar esse negócio aqui? Não, tem que botar? Agora ou depois? Não, agora. Liga o microfone. Ah, o microfone. Ah, então tá bom. Ok. Nós recebemos o convite do Éder, da Gabi, pra gente estar hoje aqui trazendo uma palestra, né? Na verdade vai ser um bate-papo. A gente vai falar uma ministração, mas vai ser um bate-papo, algo mais descontraído, que a gente fica mais à vontade e vocês também. E a gente vai falar sobre namoro cristão, né? Obrigada, né, pela oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho sobre a Primeiro, nossa... quem aqui já namorou? Já não? Quem? Ué, Carol, Ué, o que é isso aqui? Não sei. Isso aqui quer dizer o quê? Tá bom, gente. Quem já beijou na boca aqui, então? Uma faz assim, ó. Faz a pergunta de novo. Ah, é. Aí, já foi, tu nem viu. Ela já levantou a mão já aqui, ó. Mandou só assim, ó. Legal, uma maioria, então, interessante. Pra saber a forma como a gente vai Ai, você tratar. me cortou. Não, Agora eu já pra perdi saber. a linha Não, do perdeu meu não, pensamento. eu ia entrar na pregação. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre contar, né, a nossa história, na verdade, nosso testemunho. Ah, Vou deixar você contar nosso testemunho, que você é mais... Eu demoro muito, gente, contando, Não, vai então seria contando. umas 3 horas para contar nosso testemunho, vai contando né? que eu vou editando. Então, assim, primeiro de tudo, né, eu queria falar um pouquinho de mim, né? Eu e Chayane, nós somos casados há 5 anos, né, amor? Vamos pro 6º ano de casado, esse ano em novembro. Temos 2 filhas, uma de 3 anos e uma de 1 ano e meio. 2 meninas, a Sara e a Esté. E elas são as nossas recompensas, né? O nosso presente de Deus. E assim, esses dias mesmo eu tava mexendo nas minhas coisas e eu, Chayane, né, particularmente, eu sempre gostei de escrever. Às vezes eu acho até que eu gosto mais de escrever do que falar, apesar de não parecer, né, que eu falo demais. Mas eu amo escrever. E desde pequenininha eu sempre tive diários, né? Então eu fazia meu diário desde adolescente. Então assim, eu fazia meu diário, contando como foi meu dia, querido diário, nanana, enfim. Tá, eu fui crescendo e aí eu fui mudando, né? Eu não fazia mais o meu querido diário. Eu comecei a conhecer Jesus. E eu começava a fazer cartas para Deus. Então assim, todo final de ano eu sempre contava para Deus, todo final do ano eu sempre fazia uma carta contando para Deus como foi o meu ano e falando para Deus, né? Tipo, o que eu queria que acontecesse, como foi, né, durante todo aquele período, o que eu queria que fosse o meu próximo ano. E eu me lembro bem, né, em 2012, na verdade, 2012, final de 2012, foi 2012, né? Final de 2012 eu fiz uma carta para Deus. E assim, eu tive um namoro, antes do Eric eu namorei uma pessoa há 7 anos e tive uma grande decepção amorosa, eu achei que eu ia casar e meio que eu fiquei traumatizada para relacionamento, né? Então, eu lembro bem que eu fiz uma carta para Deus e assim, eu escrevi para Deus assim, Senhor, eu contei como foi o meu ano, contei tudo para Deus e eu falei, Senhor, eu a partir de hoje eu não vou mais orar, eu não quero mais um namorado. A partir de hoje eu quero um marido. E aí nesse dia, né, eu fiz uma carta para Deus e eu fui bem específica no que eu queria para Deus. Eu fiz uma lista para Deus de como eu queria a pessoa para mim. Eu falei, Senhor, a partir de hoje eu não vou mais orar por um namorado. Eu não quero um namorado, eu quero um marido. Aí eu falei, eu quero que ele seja da seguinte forma, Senhor. Eu coloquei, olha, eu quero que seja um cara alto, eu quero que seja um cara forte, que gosta de malhar, que gosta de ir pra academia. Gente, na época, eu juro pra vocês, na época ele gostava de ir pra academia, na época ele era forte, tá, gente?
eu falava, olha, eu quero que seja um cara forte, um cara alto, um cara que gosta de ir pra academia igual a mim, que gosta de malhar, um cara que tenha os olhos verdes, um cara que não fume, que não bebe, um cara que tenha uma história de milagres contigo, Senhor. Um cara que seja crente de verdade, que seja da igreja, que goste de buscar a Ti, que esteja, sabe, firme em Ti, e que eu me dê bem com a família dele. E assim, eu fui listando para Deus exatamente o que eu queria, né? E assim, eu lembro que eu fiz aquela carta, guardei a carta, e esses dias mesmo eu tentei procurar essa carta, eu ainda não encontrei, mas eu espero encontrar um dia. E assim, eu lembro que desde aquele dia, todas as minhas orações eram para que Deus fizesse a vontade dele, porque eu li na Bíblia que se tudo que você pedir a Deus em oração, se for para honra e glória de Deus, Ele vai fazer para sua vida. Então a minha oração era assim para Deus: Deus, eu quero que o meu namoro seja um namoro para honra e glória de Deus, para sua honra e para sua glória. Se não for para sua honra e para sua glória, eu não quero. Então assim, eu confesso para vocês que apareceram várias oportunidades para mim. E assim, quando eu acredito que todos nós temos um plano, sabe? Projetado por Deus. Nós fomos criados com um propósito. Cada um de nós, a gente tem a nossa história e fomos criados com um propósito. E assim, o diabo, ele é real, queridos, ele existe. E ele vai fazer de tudo para que a gente se desvie do nosso propósito, do que Deus tem para você. Então assim, ele sabe qual é a sua fraqueza. Então assim como Jesus, né, que conta lá em Mateus 4, quando Jesus ele foi tentado, ele jejuou 40 dias. Então assim, quando ele foi tentado, foi levado ao deserto para ser tentado, diz exatamente assim na palavra. Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado, em Mateus 4. A palavra diz que ele foi levado para ser tentado. E quando o diabo chegou até ele, o que ele estava? Jesus ele estava 40 dias sem comer e sem beber. O diabo chegou, qual foi a primeira coisa que o diabo ofereceu para Jesus ali? Foi pão, não é? Então assim, ou seja, o diabo ele nunca vai oferecer para nenhum de nós coisas que a gente é forte. Tipo assim, se você tá com fome, a pessoa, para você cair, ele não vai te oferecer, sei lá, dinheiro, ou não vai te oferecer, sei lá, toma aqui esse sapato, toma aqui essa... Não, ele vai te oferecer exatamente o que você precisa naquele momento. Então assim, nós, né, gente jovem, a gente tem os nossos nervos à flor da pele, a gente tá, sabe, tipo, muito, sabe, vivo, sabe, querendo viver tudo, sabe, ao mesmo tempo a gente tá assim, parece que a gente tomou Red Bull, sabe, então assim, o jovem é assim. Então assim, e todos os jovens, eu acredito que todo mundo, cada um de vocês é que tem um sonho de namorar, de ter uma pessoa, sabe, de conhecer alguém. Então assim, o que eu falo pra vocês é que o diabo ele não vai oferecer pra você, sabe, a pessoa como ela é, não, ele vai te oferecer a pessoa em sapatinho de lã, como na época aconteceu comigo. E na hora, assim, que Deus, na mesma hora, ele me lembrou de uma palavra que fala que nem tudo que reluz, não é bíblico isso, né? Mas fala que nem tudo que reluz é ouro. E de fato é isso. Então, assim, quando a gente tem, o que eu quero dizer pra vocês, quando a gente tem um propósito, o diabo ele vai fazer de tudo para você se desvirtuar, para você se desviar do propósito que ele tem para sua vida, e ele vai te colocar coisas que você vai achar perfeito, maravilhoso na hora, mas o fim disso vai ser morte, sabe? Então assim, quando eu estava no meu propósito com Deus, apareceram várias oportunidades para me tirar do meu foco, mas eu coloquei na minha cabeça, eu quero isso. Eu olhei para o meu pedido, para a minha oração, e é nessa oração que eu vou focar. E foi nisso que eu foquei. Então, assim, eu lembro até hoje que eu recebi, né, uma foto, na época que eu estava no meu propósito com Deus, eu recebi uma foto, na época, né, por mensagem, e era a foto de uma caveira. Aí a caveira, assim, preto e branco, vestida de noiva, e escrita assim, esperando o homem perfeito. E aí, na hora, assim, a pessoa que me mandou começou a rir, zoando. Tipo, na hora eu achei engraçado, mas logo depois, assim, que passou aquele tempo de sorriso, me bateu, assim, uma depressão e comecei a me questionar. Senhor, será que eu tô escolhendo demais? Será que essa minha lista é uma besteira, é uma bobeira? E eu me lembro até que logo depois que isso aconteceu, uma amiga minha chegou pra mim e falou: Chay, você tá tanto tempo sozinha, poxa, vamos sair comigo. E ela não é da igreja, sabe?
não é crente. E ela, vamos sair comigo, poxa, eu tenho vários amigos para te apresentar. Aí eu falei, olha, minha amiga, eu tenho uma lista. Ela, você tá exigente demais, gente. Aí vai acontecer exatamente assim, você vai ficar realmente uma caveira esperando o homem perfeito, porque, amiga, não existe homem perfeito. Eu falei, pois é, não existe homem perfeito, mas o homem que eu quero na minha lista, eu sei que Deus, ele já fez pra mim essa pessoa. E aí ela começou a falar, olha, eu tenho um amigo, poxa, ele não é crente, mas, tipo, ele não é crente, mas ele tem todos a sua lista, né? Como é que é? E ela começou a perguntar como que eu queria aquela pessoa. E eu falei, ela, olha, ele só não é da igreja. Eu falei, pois é, não é da igreja, então já não é da minha lista, já tem um ponto da lista que não faz, não matching, né? Então não quero. Ela, poxa, mas eu tenho um outro amigo, olha, ele vai na igreja, mas, poxa, ele gosta de beber. Eu falei, pois é, ele bebe, é mais uma coisa da minha lista que eu não vou abrir mão, não pode beber, não pode fumar. E aí ela começava a me apresentar as pessoas falando, né? Eu falava não. Enfim. E aí eu vou deixar o Eric contar um pouquinho da nossa história, como a gente se conheceu, né? Porque senão só vai ficar eu falando, né, gente? Ô louco, bicho. Não, só entrando na palavra de quando Jesus era tentado, principalmente nesse período da vida, obviamente, que eu não estou muito distante. Eu fui adolescente logo ontem, mas hoje em dia a gente vê que é uma situação muito mais, tratando-se de tentações, né? Muito mais acessível, né? Com o incremento da internet, dos celulares. Na minha época não tinha ainda muita essa questão da internet, do celular, da comunicação muito rápida, né? E hoje em dia a gente tem muito isso, né? E nós temos exposições, principalmente de meninas, muito fortes nos dias de hoje. E são pessoas que acabam buscando seu mero prazer em portais de internet, em WhatsApp, com outras pessoas no qual ela cria uma confiança, né? Então, o primeiro passo assim, adolescente de Deus não se vende por internet, tá? O primeiro passo é isso, tanto para homem quanto para mulher, né? Segundo passo, o conhecimento de quem vocês têm tido uma amizade mais forte, vocês têm sentido algo mais diferente. O conhecimento é tudo. Se você sabe como ele trata a mãe, se você sabe como ele trata os irmãos, o pai, é assim que você vai ser tratado. Se um dia ele bateu na mãe, um dia ele vai te bater. Se um dia ele desrespeitou o pai, ele vai te desrespeitar. Então, assim, são situações no qual nós temos que visualizar quem são as pessoas que estão do nosso lado. Quem é que nos influencia? Quem é que nos leva para um caminho no qual nossos pais falam ao contrário, né? Quem é que está te tirando da obediência dos seus pais? Essa pessoa, a princípio, ela vem com um caráter de pessoa legal, pessoa maneira. O que tem? Qual é o problema de você sair, de você simplesmente não voltar no horário combinado, de você simplesmente mentir para os seus pais? O que tem? Uma vez ou outra, mas a partir do momento que você dá liberdade para o inimigo, para Satanás, entrar na sua vida com uma mentira, isso vai se tornando repetidamente na sua casa, daqui a pouco vai ser na escola, daqui a pouco vai ser quando você começar a trabalhar, e quando você vê, você viveu uma vida em falso, de mera mentira, simplesmente de um prazer no qual você abriu mão de uma obediência para simplesmente você desobedecer aquilo que já estava para você ali, que seus pais desejaram para você. Então, eu sempre tive na minha cabeça que o temor a Deus, na minha cabeça, sabendo, né, aquilo da palavra de Deus, né? O temor a Deus é o princípio da sabedoria.
Ponto. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se Deus que está no céu, Ele consegue te olhar em todos os momentos da sua vida, seja dentro do quarto, seja você dentro do banheiro, seja você dentro de uma fossa, qualquer lugar, Deus é onipresente. Se o princípio da sabedoria é a obediência a Deus, eu tenho que tentar ser o mais correto possível. Eu sou falho, eu tenho pecados, porém, eu vou tentar acertar sempre. E nesse pensamento é que eu sempre falei com a Chayane, desde o início do nosso namoro, o compromisso que nós criamos quando nós começamos a namorar não é um compromisso simplesmente de um para o outro. Eu falei para ela já, o meu compromisso primeiro é com Deus. Se eu tenho meu compromisso com Deus primeiramente e depois sobre ela, meu irmão, você vai começar a enxergar aquilo que Deus tem para você. Por quê? Se eu achar que simplesmente o meu compromisso é pessoal, é terreno, eu estou apto a fazer muita coisa. Todo mundo aqui está no mesmo lugar sempre? Se eu for ali fora, você está sentado aqui, se eu for ali fora, vocês vão estar lá? Não vão estar lá. Vocês não são onipresentes. Então, de uma forma ou de outra, eu posso enganar vocês. Eu posso me esconder de vocês. Eu posso fazer coisas que vocês nunca vão descobrir, a princípio. Mas quando o meu relacionamento ele remete a Deus primeiramente, tudo o que eu for fazer, ele está sendo observado por quem é maior que eu. Então, sempre quando vocês pensarem, sempre quando vocês idealizarem, sempre quando vocês tiverem algum relacionamento com uma outra pessoa, vocês idealizem os propósitos de Deus, a ligação primeiramente com Deus. Você está ligado realmente naquilo que Deus tem falado para você, fora a aprovação, a bênção dos pais é fundamental para que tudo aconteça, tá? Você precisa ter a bênção dos seus pais. Então, assim, se você ligar aquilo que você está vivendo aqui na Terra com Deus, emocionalmente, você, assim, vai ter uma vida muito mais tranquila, porque você vai saber quem você é, em todo o tempo. Por mais que às vezes você pense em fazer alguma coisa errada, você fala, cara, eu sou filho de Deus, eu não vou trair esse Deus, eu não vou trair essa pessoa, eu não vou mentir, eu não vou fazer aquilo que vai simplesmente magoar ou maltratar a outra pessoa que esteja com você. Então, eu carregando muito disso, nós começamos a nos conhecer através de um amigo, né, que embarcava com ela, já trabalhava embarcada pela Marinha Mercante, e esse amigo também. E aí nós íamos pra praia, tinha marcado de ir pra praia e tal, que não sei o que. Vou chamar uma amiga minha, que não sei o que. Eu falei, deixa isso pra lá, cara, vamos embora, vamos pra praia, quero mergulhar, que não sei o que. Enfim, acabamos que passamos lá na casa da Chayane para poder pegar ela. E cadê a Chayane? A primeira impressão. Ó, tomei um chá e eu, desesperado, falei, cara, a gente vai perder o dia todo, cara, essa garota, ó, se arrumando ainda. Que é isso, cara? Eu fiquei, eu acho que 1h30 esperando ela para descer. E era amiga do meu amigo. Era amiga do meu amigo. E aí quando ela chegou, eu já tava com óculos escuros, já tava de mau humor. Eu falei, caramba, perdi um maior tempão aqui. Ela veio, eu falei, valeu. Tá, deixa eu contar essa história dessa parte. Quando eu cheguei, realmente eu demorei muito, gente, porque eu tava malhando. Na hora que o Thiago me ligou, Chay, vamos pra praia. Eu, beleza. Só que, tipo assim, eu era muito rato de academia. Então, assim, faltava meio que 1 hora pra eu terminar meu treino. Aí eu falei, beleza. Enquanto aí eu falei, eu vou pensar. Eu pensei, enquanto eles vêm, eu vou treinar, termino meu treino, estudo rapidinho. Então, o banho só que demorou muito. Então, tipo assim, ele ficou quase 2 horas mesmo me esperando. Quando eu cheguei pra falar com o Thiago e tal, ele tava sentado.
e com óculos tipo do Ciclope, assim, um óculos escuro, sabe? Bem preto, bem escuro, sentado. E aí o Thiago, oi, Xaxá, me levantou, me abraçou. Ele, esse aqui é meu amigo Eric. Aí ele olhou pra minha cara. Aí eu, oi, tudo bom, Eric? Ele, tudo bem? Aí levantou assim a mão, estendeu a mão e falou, eu olhei assim e falei, meu Deus, que garoto ignorante, não levanta pra cumprimentar uma dama, porque eu era toda assim, sabe? Ele não levanta nem pra cumprimentar uma dama, aí eu já não gostei dele, aí eu já fiquei com aquilo, eu já não gostei desse menino já de primeira. Enfim, e aí fomos pra praia, né? Aí continua. Amor, a mulher fala de detalhes que são essenciais. Aí então, aí nós estávamos lá, nossa, cara, que isso? Nossa, a garota me atrasando aqui, eu querendo pegar meu bronze, essa garota me atrasando e tal, que não sei o que, beleza. Aí fomos pra praia e tal, aí ele meu amigo foi pra água assim, eu fiquei conversando com ela, né? Um pouquinho e tal. Aí ficou aquele negócio e tal, aí ia ter uma vigília lá na IBA, né? Deixa eu abrir um parênteses, rapidinho. Gente, é porque os detalhes são importantes vocês entenderem. Lembra da minha lista, né? E aí, enfim, ele tava com óculos escuros, ou seja, eu não sabia que os olhos dele eram verdes. A gente tava lá, aí meu amigo foi, tipo assim, a gente ficou quase uma hora sem se falar na praia, tipo, falando, tipo, básico mesmo, mas eu não falava com ele, ele comigo e eu conversando com o Thiago. Enfim, aí o Thiago falou, vou dar um mergulho. A gente fazia muito stand-up paddle, que é aquela prancha que ficava assim, remando, enfim. Ai, oi? E aí ele falou, Xaxai, gente, vou lá dar um mergulho. Aí a gente ficou sentado e ele na dele e eu na minha. Na época não era tão comum a gente ficar o tempo todo no celular, porque se cada um tivesse o celular, com certeza ia ficar eu aqui e ele no dele lá. Não tinha muito isso na época, né? Tipo, não era tanto, né? Pra gente, pelo menos. Eu vou dar um TikTok na hora. E aí ele sentado na dele e eu sentado na minha. Só que aí aconteceu uma coisa ali com a menina, fazendo um montão de doideira ali do lado. E aí eu olhei aquilo assim e eu fiquei espantada. Tipo, eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu falei, o que essa garota tá fazendo? E aí a menina tava fumando maconha, sei lá o que, não era? Eu não sei o que a garota tava fazendo. Enfim, a garota tava falando, fazendo alguma coisa, enfim. E aí eu fiquei assim, aí eu olhei pra cara dele, aí fiquei, meu Deus, o que é isso? Aí enfim, a gente começou a conversar, ele tirou o óculos. Gente, naquele dia, eu lembro até hoje, estava um dia muito ensolarado. E assim, a gente tinha acabado de sair da água, né? Tipo, água salgada, enfim. Quando ele tirou o óculos e eu falando com ele, aí eu fiquei meio que sem... aí eu pensei... E aí eu pensei na Será hora... que tá me errando? Eu pensei na hora, gente, que olhos verdes cristalinos, que tava muito verde, assim, tipo assim, shining, sabe? E aí continua, amor, são os detalhes são importantes. Então, aí ficou tremendo o beicinho. Mentira, eu fiquei tremendo beicinho, não. Aí, enfim, aí depois disso aí ia ter um luau lá na IBA e tal. Aí até eu acho que... Aí nós fomos pro luau, nos encontramos lá de noite. Na igreja, né? Na igreja, lá na estúdio. E depois a gente seguiu pra casa, normal. E esse meu amigo, ele era muito meu amigo, ele sempre chegava de embarque e aí ficava me agitando. O Éder conheceu também, era amigo do Éder. E sempre ficava me agitando, porque ele ficava 15 dias embarcado, ele ficava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que não sei o que. Aí eu acabava que não fazia nada, eu falei, não, deixa o Thiago chegar, que ele vai ficar agoniado pra fazer as coisas. Aí ele chegou, não, vamos lá no show do Fernandinho, vai ter show do Fernandinho lá na HSBC Arena e tal, que não sei o que. Eu falei, vamos embora, tá. Fomos no show do Fernandinho, saímos muito tarde e aí chegamos em casa tarde. E aí no dia seguinte nós fomos pra minha antiga igreja, né? E aí ele chegou, acordamos, na verdade na casa dele, dormimos na casa dele. O Éder, tu tava também, Éder? Não. Acho que era Matheus. Aí acordamos na casa dele, aí a mãe dele chegou de viagem com o pai, e aí fez um café da manhã pra gente e tal, que não sei o que. Ele precisava renovar uns documentos de embarque dele, que era em Macaé. Aí ele falou, cara, eu acho que eu vou pra Macaé hoje e tal, vou ver se eu levo minha mãe comigo, que não sei o que, enfim. Aí o pai dele até brincou, falou, duvido tua mãe viajar sozinha, tua mãe não viaja assim a mim, que não sei o que e tal. Aí quando chegou na igreja de noite, qual nós éramos, acabou que a mãe decidiu ir.
E aí ele foi e tava chovendo, me lembro que tava chovendo muito mesmo, igual essas chuvas que não tiveram aqui, mas muita coisa. E aí no final nós nos despedimos, na verdade não nos despedimos, né? Ele acabou pedindo para ficar com a mãe dele, era idosa já, e ele ia pegar o carro para poder ir para Macaé, já estava de noite. Bom, eu tive que sair, aí nesse intervalo que eu saí e ele passou para pegar a mãe já entrou no carro e eles foram sentido Macaé. E aí ele me ligou, ele falou, pô, cara, nem deu tempo de eu me despedir de você, pô. Só tô ligando para me despedir. Eu falei, não, beleza, tá, não sei o que. Aí ele, tá, não, só liguei para me despedir mesmo, tá? Eu falei, tá bom, só para me despedir. Aí eu falei, tá bom, cara, beleza. Aí desligou. Na manhã seguinte, chegou a informação que ele se envolveu em um acidente, morreu ele e a mãe, né? Então, aquilo ali, cara, me deixou muito arrasado. Foi a primeira vez que eu perdi gente muito próxima, assim, né? E foi um momento muito delicado. Eu lembro que eu ficava via navio, enfim. E foi um acidente muito feio. Você perdeu um amigo, uma pessoa que está contigo o tempo todo, é muito ruim. Mas, como nada é por acaso, né? Tudo existe um plano de Deus. A partir daquele momento também nós começamos a nos aproximar. A Chayane estava até aqui nos Estados Unidos, ela me mandou mensagem, então ela tinha viajado, aí ela mandou mensagem, o que aconteceu? Deixa eu abrir um parênteses só para falar um detalhamento. Gente. Nesse tempo, né, entre a vez que a gente saiu, que a gente se conheceu na praia, para o acidente do Thiago, que o Thiago que faleceu, foram 2 meses mais ou menos. A gente se conheceu foi em janeiro, né? A gente foi na praia, foi em janeiro. E o Thiago, ele faleceu em março, meados de março. Então, tipo assim, eu tava aqui nos Estados Unidos com a minha família e eu ia comprar até uma prancha de stand-up, enfim. E a gente tava se falando todos os dias. E aí no domingo eu mandei uma mensagem pra ele, olha, Thiago, amanhã, segunda-feira, eu vou comprar a prancha. Me avisa qual que é o modelo que você quer, fala com o Eric, enfim. E aí, tipo, ele não respondeu. E aí quando eu entrei no Facebook dele, eu comecei a ver meus pêsames pra família e tudo. E aí que eu, tipo, caraca, eu não acredito. Eu não sabia exatamente o que tinha acontecido. E aí, quando eu lembrei do Eric, né? Porque na época, desde a vez que a gente se encontrou pela primeira vez, a gente nunca mais se falou. A gente perdeu mesmo contato. Então, assim, a gente não tinha muito contato um com o outro. E depois, né, do acidente do Thiago, de fato, assim, eu entrei em contato com ele e a gente começou a todos os dias se falar. Então, assim, todos os dias a gente começou meio que um consolar o outro. Porque o Thiago era muito amigo dele e era muito amigo meu também. E a gente se formou junto, a gente trabalhou juntos também. Então, assim, a gente meio que começou a consolar o outro durante um bom tempo, né? Aí nós começamos a nos aproximar e começamos a entender que os propósitos de Deus, ele nos une independente das circunstâncias, né? A partir do momento que você, aquela questão, você tem que estar ligado com Deus. Ela vinha de uma frustração no relacionamento, eu vinha também de outra frustração. São situações que eu entendo que Deus nos provou bastante, né? E nós decidimos, assim, quando eu cheguei para ela para pedir ela aí, já adiantando, né? Quando eu cheguei para ela para poder pedir ela em namoro, como é que foi? Na verdade não foi, na verdade, gente, ele nunca me pediu em namoro, Eric. Nunca me pediu em namoro. Assim, quando a gente começou, né, na verdade isso aconteceu quando a gente se reaproximou foi em março. Então, assim, a partir de março, todas as vezes, né, que eu tava em terra, que eu desembarcava, a gente saía praticamente todo final de semana. E daí, assim, meu pai, né, já meio que sabia mais ou menos da história, minha mãe também ficava me perguntando, você tá namorando com esse menino? Eu falava, não, mãe, ele é só meu amigo. E assim, ele na igreja dele e eu na minha igreja. E assim, eu era muito firme na atitude do Brasil e eu falava, eu não vou namorar ninguém que não for da atitude do Brasil. E eu falava, eu não largo a minha igreja de jeito nenhum. E assim, as pessoas falavam, olha, se você casar com uma pessoa que não é da igreja, você vai ter que mudar de igreja, enfim. Resumindo, se passaram praticamente 10 meses, porque em outubro eu comecei a orar por ele.
né? Comecei a falar, Senhor, se realmente é ele, tipo, a gente já tava saindo todos os dias, a gente nunca tinha dado um beijo, a gente nunca falou de namoro entre a gente só tava, tipo assim, se conhecendo mesmo e falando de Jesus. E aí quando foi em dezembro, eu falei pra Jesus, eu convidei ele pra ir num casamento, e aí assim, a gravata dele era exatamente da cor do meu vestido, tipo assim, parecia que pegou o pedaço do meu vestido e colocou na gravata. E a gente não combinou. E assim, todas as coisas, eu pensava em alguma palavra bíblica e ele falava, eu falava, Jesus, não é possível, será que é ele mesmo? Mas eu me fechava e ele também. Então assim, eu falava, Deus, eu quero mais sinais, eu quero que o Senhor me prove mais sinais, enfim. Quando chegou em dezembro, resumindo, muito resumido, quando chegou em dezembro eu falei pra Deus, Senhor, se for ele, eu quero que ele dê o primeiro passo, porque eu jamais vou chegar pra ele e vou falar alguma coisa. Apesar de já estar com o beiço tremendo já. Mentira! Ele saía lá da terra dele pra me encontrar toda. A gente saía e aí quando ia pra se despedir, ela ficava... Tá bom. Tá passando? E aí, deixa eu falar. E aí, quando foi nesse casamento, nesse casamento que a gente foi do meu amigo, eu falei tipo assim, gente, eu ia em vários casamentos e todos os casamentos eu pegava os buquês. Eu falava, Jesus, não é possível que eu pego todo o buquê de casamento e não acontece, e nada acontece, não é possível. E aí quando foi em dezembro eu falei, né, pra Deus, Senhor, se ele hoje não falar pra mim, tipo, alguma coisa, não der o primeiro passo, eu vou desistir, eu não quero nem a amizade dele. Mas sendo, gente, que lembra da minha lista, né? Durante esse período, Deus foi me mostrando que todos os tópicos da minha lista eram reais e era ele, sabe? A parte que eu coloquei pra Deus, uma coisa que eu não negava, que eu não ia abrir mão, era que eu queria uma pessoa que tivesse uma história de milagres. Eu descobri que o Eric, quando tinha 2 anos, ele sofreu um acidente, ele morreu nos braços da mãe. E quando eu ouvi essa história, foi uma coisa assim que me chamou muita atenção, porque eu falei, cara, ele tem uma história de milagres, ele ressuscitou nos braços da mãe. Então, assim, isso foi muito importante pra mim. E assim, fora todas as outras coisas da minha lista que foram se cumprindo. Então, assim, eu não abri mão e eu tracei o meu objetivo e eu orei em cima daquilo, sabe? Eu criei que Deus faria a obra dele naquele sentido. Então, assim, pra finalizar, nesse casamento eu falei pra Deus, já tem tanto tempo que a gente tá saindo, eu não sei se eu tô me iludindo, então assim, Senhor, se realmente for ele, eu quero que o Senhor faça acontecer hoje, Senhor, porque a gente tava de março até dezembro e nada acontecia, tipo assim, ele nunca falou, sabe, quer namorar, nunca quis pegar um beijo meu, sabe, tipo assim, era muito assim, a gente era muito infantil, sabe, e a gente já tinha 20 e poucos anos, sabe. Então assim, eu falei com Deus, Senhor, se realmente for ele, eu quero que hoje o Senhor faça algo, porque eu não aguento mais orar, eu não aguento mais fazer jejuns. Gente, eu fazia todos os jejuns que vocês pensem, sabe? Jejum de maquiagem, jejum de vaidade, jejum de doce, jejum de tudo na vida eu fazia jejum. E assim, eu ficava falando, Senhor, por favor, faz acontecer. E aí, enfim, nesse dia, ele não falou nada, terminou o casamento e, tipo, não falou nada. Aí eu lembro exatamente, eu falei pra Deus, eu, tipo assim, eu murchei, eu falei, Deus, não for hoje, eu desisto dele, eu não vou querer nem a amizade dele. E aí a gente meio que saiu assim do casamento, saindo assim da parte da mesa do casamento, e ele me chamou num canto e falou, olha, eu queria conversar com você. E aí eu já fiquei gelada, né? Aí ele falou, poxa, a gente já tá há tanto tempo, sabe, se conhecendo, saindo, a gente tá há tanto tempo se conhecendo como amigos, mas hoje eu queria saber se o que você sente por mim é o mesmo que eu sinto por você. Porque se for, eu quero que você seja a mãe dos meus filhos. E vocês lembram o que eu pedi na minha lista, gente? Eu falei pra Deus que eu não queria um namorado, eu queria um marido. E é por isso que eu falo, ele nunca me pediu em namoro. Ele já meio que pediu logo pra ser a mãe dos filhos, das filhas dele, né? Então, assim, isso foi muito confirmação de Deus pra mim. Então, assim, o que eu deixo pra vocês hoje, sabe? O namoro cristão, a gente precisa saber o que você quer, sabe? Será que o namoro que você quer, ele vai ser pra honra e glória de Deus? Será que Deus, ele se agrada com o namoro que você tá tendo, com a pessoa que tá ao seu lado? Será que a pessoa que tá ao seu lado hoje, pra vocês que namoram, será que eles vão agregar algum valor, sabe, em Deus, sabe?
Será que quando vocês casarem vão ser melhor do que está sendo no namoro? Porque, queridos, sabe, o namoro é muito diferente quando você casa, tudo muda, é muito diferente. Então, se a pessoa não busca Deus no namoro, é muito difícil que a pessoa vá buscar Deus, sabe, que você está do seu lado, ela vai buscar Deus quando casar. A palavra mesmo diz, né, em Mateus mesmo, que a gente não pode se unir a julgo desigual. Na verdade não é Mateus, é 2 Coríntios 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Então, ou seja, às vezes a gente acha, poxa, eu vou namorar essa pessoa que não é da igreja porque eu vou converter. Gente, é muito mais fácil essa pessoa te carregar para o mundo do que você levar essa pessoa para a igreja. Então, assim, às vezes você pode estar na igreja e você achar, caramba, não tem ninguém aqui, Jesus, sabe? Deus, não tem ninguém aqui que possa sabe, matching comigo, que seja aqui. Não tem ninguém, só tem gente casada na igreja. Cara, Deus faz. Deus, eu sou um exemplo disso, que Deus tirou uma pessoa de uma outra igreja e levou para minha igreja, para a igreja que eu estava, para cumprir o ministério dele na minha vida, na nossa vida, no nosso namoro. Então, assim, o que eu deixo para vocês é que a gente precisa ter um pensamento de ter um namoro em santidade, em ter um namoro que vai agregar, que vai abençoar outras vidas e que vai agradar a Deus. Isso é o principal, sabe? E quando a gente tem isso em mente, né? Lembra que eu falei, tudo que a gente pede, se for para honra e glória de Deus, Ele vai abençoar a vida de vocês. Vamos para as perguntas, né? Então, assim, gente, é isso. Vamos para as perguntas, porque eu quero que vocês também falem um pouquinho mais, né? Participem com a gente. Coisa que você já falou. Oi? Mandou tá. o telefone pra aí. Julgo desigual. Dá certo? Hoje, acabei de falar aqui agora, né? 2 Coríntios, gente. 2 Coríntios 14 já tá a resposta sobre julgo desigual. A nossa perspectiva, sempre quando a gente tem essa situação à nossa frente, é que é sempre que nós somos fortes o suficiente para fazer acontecer, tá? Mas infelizmente eu trago notícias para vocês que a maioria dos casos não dão certo. A maioria dos casos não dão certo. Então, assim, é muito arriscado você simplesmente se iludir com o pensamento de que você vai tirar uma pessoa do estado no qual ela está acomodada, né? Não frequenta a igreja, não está presente junto com você nos cultos, não tem interesse, né, de estar nos cultos com vocês. Então, assim, você acaba se iludindo com a situação de que você vai ser forte o suficiente para convencer alguém. Mas a gente tem que entender que quem convence é o Espírito Santo. E se você não tiver na mesma ligadura, vamos dizer assim, da outra pessoa, se a outra pessoa não tiver no mesmo interesse que você, meu irmão, você fatalmente, quando você olhar, você já vai estar fora dos caminhos do Senhor. Você já vai estar no mundo e é o que, assim, rotina, que a gente vê aí uma questão de rotina, o que tem acontecido. A nossa força, ela não está nos nossos braços, nas nossas ações. A nossa força, ela vem do Senhor. Então, assim, se você ora, se aquela pessoa, ela gosta de você, né? Ela diz que gosta de você, a ponto dela começar a frequentar a igreja, a ponto dela começar a frequentar uma célula, a ponto dela começar a enxergar que os caminhos do Senhor, porque essa pessoa te conheceu dentro da igreja, o que chamou a atenção dela foram os valores de Deus em você. Se você estivesse no mundo, você não ia chamar a atenção dela ou dele. Agora, você dentro da igreja, você estava brilhando, você brilha, e as pessoas do mundo, é isso que eu quero, é isso que eu vou buscar, é isso que eu vou almejar na minha vida. Pô, eu quero uma mulher assim. Mas quando você vê, você está do lado de uma pessoa que, infelizmente, é uma pessoa incrédula, infelizmente é uma pessoa que te tirou da igreja. E o teu brilho, ele vai se esvaindo pelo chão, você vai deixando rastros de histórias com Deus e não muda a vida de ninguém mais.
Porque o seu objetivo aqui é mudar a vida, é mudar a história, é mudar a sua própria vida. Então, assim, o julgo desigual, eu diria a vocês, não dá certo. Não dá certo. Vamos para a próxima. Para você. O que é corte? Cortejar é melhor do que namorar? Nós fizemos Nós vivemos um momento muito especial durante o nosso período, né, de corte, né? Eu digo assim, porque a gente ficou praticamente de março a dezembro se conhecendo, sabe? Então, assim, a gente teve... Eu lembro que a gente chamava, tipo, a gente marcava, ó, vamos no cinema, final de semana. Eu, tá, vou chamar meus pais. E ele, vou chamar meus pais. Parecia duas crianças. A gente parecia duas crianças, gente, já Mas com a gente tinha 20 e poucos anos 20 já. poucos, eu acho que eu tinha 27. Meu Deus. 26 anos, né? Enfim, tinha 20 e poucos anos. E aí eu falei com meu pai, mãe, eu vou no cinema com o Eric, vamos no cinema com a gente? Aí eles ficaram, tá. E aí ele chamou os pais dele também. Tipo assim, se encontrou todo mundo. Aí foi os pais dele, os meus pais, eu e ele. Então assim, ficou muito... O pessoal falava, gente, vem cá, vocês não vão apresentar seu namorado? A gente não namora, a gente é só amigo. E assim, as pessoas não entendiam, sabe? Mas foi um momento tão legal, sabe? Que a gente teve para se conhecer. Porque o namoro, né? O namoro de corte, né? Você tá ali cortejando, você tá conhecendo, sabe? O namoro mais, né? Logo é algo mais, não mais avançado, mas digamos assim, é uma etapa, né? Mais à frente, você começa a beijar, né? Tipo, ou você pode ter também, né? Um namoro sem beijo também, né? Não? Pode. Selinho. Então assim, eu conheci uma pessoa que falou que o namoro dela, tipo, pra ela não cair em tentação, era selinho. Então eles só davam um selinho até a hora do casamento. Meu Deus. Sim, mas assim, o nosso namoro durou o quê? 4 meses, né? A gente... 6 meses. A gente namorou por 6 meses e logo depois a gente casou. Então assim, mas, por exemplo, a gente teve 10 meses praticamente de corte, né? De namoro. A corte, ela antecede o namoro, né? Então ela é um passo antes do namoro, quando você, vamos dizer assim, você começa a olhar alguém, né? Mas, assim, cortejar é melhor que namorar? Acho que sim, porque o namoro, eu entendo assim, que o namoro já é uma preparação para o casamento. Sim, é um passo a mais. Sabe, é um passo a mais, é uma preparação para o casamento. E o corte é você estar conhecendo aquela pessoa. Diga. Fala aí, Carolzinha. Todo mundo entendeu o que é corte? Não? É porque, tipo, eu sei, mas eu não sei se vocês entenderam. Tá. Tipo assim, explica, tipo, detalhe, por exemplo. Então, assim, pelo que eu entendo, né, que o corte, né? Tipo assim, gente, hoje em dia não existe isso, porque o namoro de corte, né? A corte é aquela coisa muito tempo antes, sabe? Então, assim, a corte é você conhecer aquela pessoa, você sair, você conhecer como amigo, sabe? Você tá ali com aquela pessoa, você conhecer a família, você não vai ter nenhum tipo de relacionamento, sabe? Nenhum tipo de toque com aquela pessoa. Como toque, namorado. gente, como namorado, tá? Pelo amor de Deus, entendam, tá? Evangélicos, cristãos, Então, assim, Deus. o corte é você conhecer, você cortejar, você tá conhecendo aquela pessoa. Então, assim, eu acho que é muito importante porque é ali que você começa a ver e observar. Uma coisa que eu aprendi é que quando se namora, você tem que ter os olhos bem abertos, sabe? Pra você observar tudo, como a pessoa é, como a menina é dentro de casa, se é uma menina que só quer ficar sentada, não ajuda a mãe a fazer nada dentro de casa, não faz as coisas de casa, não sabe cozinhar, não tem interesse. Então, assim, tudo isso são dicas para você saber quem é a pessoa que você vai ter mais à frente, quando você começar a namorar e quando você casar. Então, é como o Eric mesmo falou, se você vê que, você conhecendo aquele rapaz, você vê que aquele rapaz trata a mãe, tipo, muito mal, sabe? Não dá atenção pra mãe, sabe? É fato que ele vai fazer bem a mesma coisa pra pior com você no namoro e no casamento. Eu já aconselhei um rapaz que ele falou o seguinte, e eu falei, poxa, mas por que você está tendo essa atitude agressiva com sua noiva e tal? O que está acontecendo? Cara, eu faço isso com a minha mãe a minha vida inteira. Quem é ela para ficar reclamando dessas coisas? Então, assim, a cabeça de quem faz o mal
quando tá solteiro, quando faz um mal que eu digo, distrata os pais, mente para os pais, desonra os pais, ela é uma cabeça de que você é a substituta da mãe dele. Como uma pregação que eu já ouvi, e o pastor falou que, cara, a menina não sabia se namorava, namora, o pastor falou, pelo amor de Deus, casa. Aí ela, casa? Por quê? A mãe desse cara tem que parar de apanhar. Quando você casar, ele vai bater em você, não nela. Então, assim, vocês precisam entender que, sendo corte, sendo namoro, sendo noivado, sendo casamento, isso tudo tem que estar alinhado com Deus. Isso tudo tem que estar alinhado na responsabilidade. Sejam sempre fiéis com informações para os seus pais. Seus pais precisam saber com quem vocês andam. Tudo é a companhia que vocês têm, a influência que existe, que exerce sobre vocês na escola, porque você pode ser, vamos botar aqui, se tiver algum nome aqui você me corrige, tá? A Mônica lá da escola, ela quando ela tá na igreja, a Mônica é uma benção. Mas quando a Mônica tá na escola, aquela garota vira a cabeça, a garota virada no giraia. Que é isso? Que é isso? Você não pode ser duas pessoas. Você precisa ser uma só. Aquilo que você é aqui dentro é aquilo que você tem que ser lá na escola, na rua, no supermercado. Quando você está com suas amigas, quando você está com os amigos, você precisa ser um só. Assim, Deus vai te olhar. Assim, Deus vai te honrar. Vamos puxar para a próxima slide. Como saber se eu estou pronto para namorar? Gente, eu sou muito assim nessa questão, né? Então, assim, eu acho que a pessoa tá pronta pra namorar quando a pessoa já, tipo assim, eu acho que os 18 anos é uma idade boa, porque a pessoa já estudou. Não das minhas filhas, tá? Então, assim, a pessoa, eu acho assim que tudo. Fez essa pergunta aí. Oi? Passa. Essa aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, assim, eu acho que tudo tem um tempo. Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. E assim, quando a gente quer colocar, né, a carroça na frente dos bois, a gente acaba se estrumbicando no chão. Então, assim, eu acho que, assim, a gente quer namorar, a gente quer conhecer uma pessoa, enfim, mas eu acho que se você não tiver foco na sua vida, a gente começa a pular etapas. Então, assim, a nossa vida é feita de etapas. Então, assim, eu acho que tem que ter um tempo de você se dedicar para sua casa, que tem que ter um tempo para você se dedicar para sua escola, tem um tempo para você se dedicar às coisas da igreja. Então, assim, eu acho que você precisa, né, os jovens, eles precisam se dedicar para o estudo. Terminou o estudo, você já tem uma visão do que é o seu futuro, da sua carreira. Aí eu acho que a pessoa pode começar a pensar, sabe, em namorar, sabe, em ter um relacionamento, porque é aquilo, você vai começar a dividir as coisas, sabe? Então, assim, vai ser mais uma coisa pra te tirar o foco, entendeu? Então, assim, quando você, cara, eu quero terminar meus estudos, eu quero focar na minha carreira, eu quero ser isso na minha vida, você termina a sua escola, né? Você não precisa também terminar a faculdade para começar uma profissão, não, gente. Eu digo assim, eu digo os estudos, que é o principal. Porque, por exemplo, eu conheci várias pessoas que largaram a escola porque no meio do caminho ela decidiu que queria casar. Porque no meio do caminho ela decidiu que ela quer, não, eu quero namorar essa pessoa, e aquela pessoa já começou a tirar o foco da menina ou do rapaz, e a pessoa começou a tirar nota baixa na escola, ficou reprovada. Então, assim, às vezes você pulando etapas, entendeu? A gente acaba se prejudicando. Então, assim, eu acho que, assim, quando você já tem um foco, caramba, eu quero terminar minha escola, sabe? Você terminou o high school, eu acho que já, tipo assim, você já tem um plano de carreira para o que você vai fazer mais à frente, entendeu? Obviamente que isso é uma suposição, né? Isso, assim, eu digo... A gente sabe que não é... que são questões que, assim, não são fáceis, né? Mas
É por isso que eu digo, nós precisamos estar conectados com os nossos pais o tempo todo. Por quê? Os pais, eles têm uma visão macro da situação. Nós enxergamos aquilo que está acontecendo ali agora, mas eles podem auxiliar de uma forma no qual você vai simplesmente trilhar um caminho. Às vezes você vai terminar a escola, ou você vai fazer um curso, ou você vai, depois que você terminar essa escola, quem é essa pessoa? Os pais vão ficar interessados em saber quem você está cortejando, com quem você está flertando, ou alguma coisa desse tipo. E assim, eu acho que é uma possibilidade a mais de vocês acertarem, né? Vamos pular só para a próxima? E quando os pais não apoiam a relação? Vamos lá. Eu sou chato demais com isso. Por quê? Eu entendo que eu digo das experiências de pessoas que eu já aconselhei, que eu já conheci casos, ou alguma coisa desse tipo. Teve casos que a pessoa não tinha pai, não tinha mãe, ou alguma coisa desse tipo, ou tinha a figura de um ou de outro, né? Somente. E aí não se sentia à vontade, ou alguma coisa desse tipo. Porém, a bênção dos pais é imprescindível para o sucesso de um casamento. A bênção dos pais é imprescindível, é algo de muita importância, fundamental. Eu tô falando muito, né? Peraí, deixa eu pensar no slang aqui. A bênção de Deus, a bênção dos pais, ela é de extrema importância. Ela é mais importante de toda a bênção que você pode receber. Por quê? Se seus pais não te abençoarem, já viu aquelas casas que são vilas, todo mundo da mesma família? Praticamente tu vai morar num lugar assim. Já bota isso na tua cabeça. Já boto isso porque a questão é a seguinte: quando você não tem a bênção dos seus pais, você não tem a autoridade que Deus colocou na tua vida como mais importante das autoridades, né, dentro de casa. Você não tem a liberação para você prosperar. Quando você não tem a bênção dos teus pais, você não prospera, gera infelicidade, afeta no seu trabalho. Quando você começar a trabalhar, você se torna uma pessoa totalmente reprimida, porque você está fazendo uma coisa que você algo que não foi liberado para você. E se vocês estão aqui dentro da igreja, é porque vocês acreditam que o mundo espiritual existe, tá? E quando você recebe uma palavra de profecia dos seus pais, vá que eu te abençoo, você vai prosperar, você vai crescer e você vai ser muito mais que feliz. Você vai ter paz. Então, assim, a bênção dos pais é imprescindível, é muito importante para um relacionamento de namoro. Todos ok? E é exatamente o que o Eric falou até antes disso, né? Que, assim, os nossos pais, às vezes a gente, tipo assim, fica chateado porque o pai tá opinando demais, que o pai tá falando demais, mas, gente, os nossos pais, eles olham com olhares de águia, sabe? Eles olham lá na frente como vai ser, eles têm essa percepção, entendeu? Então, assim, é uma visão espiritual que Deus dá aos nossos pais, entendeu? De saber como vai ser lá na frente. Então, assim, eu, particularmente, todas as pessoas, que eu conheci várias pessoas, que teve os pais que não abençoavam, sabe, o namoro ou o casamento, que não iam, sabe, falavam, olha, eu acho que esse rapaz não é pra você, eu acho que essa moça é pra você. Todas as pessoas que eu conheci, o relacionamento não deu certo. Então, assim, pra mim, particularmente, foi uma coisa que foi a primeira coisa de tudo. Eu falava com Deus, Deus, eu quero me dar bem com os pais da pessoa que eu vou casar. E eu quero que ele se dê bem com os meus pais também. Então, assim, isso era uma coisa muito especial pra gente, até por isso que a gente até teve esse encontro
encontro na época, né, tipo, dos pais dele com os meus pais. Então, assim, a partir daquele momento a gente queria já começar a introduzir um ao outro, até indiretamente, sem a gente ter planejado nada, porque a gente não sabia como ia ser mais pra frente, sabe, nesse tempo de corte que a gente tinha. Entendeu? Mas eu acho assim, é muito importante vocês ouvirem o conselho dos seus pais a respeito da pessoa que vocês querem namorar, entendeu? Porque a bênção deles, sabe, vai ser algo que vai afetar o futuro de cada um de vocês. Como superar uma relação quebrada? Bom, gente, eu acho que uma coisa que eu aprendi, né? É muito melhor acabar um namoro do que acabar um casamento. Então, assim, é como eu falei até antes, quando você namora, você precisa estar com os olhos bem abertos, sabe? Você precisa estar com os olhos e os sentidos bem apurados para saber quem é a pessoa que está do seu lado, para conhecer quem a pessoa está do seu lado. Então, assim, se o relacionamento não deu certo, levanta a cabeça porque não era para ser. Sabe? Então, assim, se você sabe que se você tá em Deus, eu sou um exemplo, que eu tive um namoro que não deu certo e era uma pessoa que era da igreja, que eu achava que era o homem da minha vida, e eu vi que Deus tinha algo muito melhor pra mim, entendeu? Então, assim, lembra a palavra que diz na Bíblia que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado pra você? Então, assim, para aqueles que nele esperam. Então, assim, se o seu namoro não deu certo, queridos, glória a Deus, porque não